Rodada de Champions, meus amigos. Hoje tivemos 2 classificados para semifinais, amanhã tem a continuação, tem mais 2 jogos e sairão os novos semifinalistas dos jogos de amanhã, serão mais 2, e daí teremos definidos os confrontos das semifinais. Bom, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos. Me chamo Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos comentar um pouquinho sobre os jogos de hoje. Teve Liverpool e PSG em Anfield e o Atlético de Madrid e Barcelona no Metropolitano. Vamos começar comentando um pouquinho pelo jogo do Liverpool e PSG. Eu não vou comentar especificamente sobre o jogo porque eu não assisti o jogo, mas era um jogo que aconteceu o esperado. O Liverpool perdeu para o PSG. Claro que talvez esperassem um jogo que fosse, sei lá, talvez um empate ou o Liverpool terminar com um placar ali mais próximo de uma classificação. Mas a verdade é que o PSG vem numa crescente nessa reta final de temporada. O Liverpool está cambaleando. O técnico do Liverpool, o Arne Slot, ele tem saído muita especulação da troca de treinador. Então é um resultado que não surpreende. A verdade é que o PSG venceu por 2-0 com gols do Dembélé, mesmo fora de casa, e basicamente concretizou o que todo mundo esperava. O favoritismo, o time do PSG é um time mais encaixadinho e vem numa crescente muito boa, então não é surpresa nenhuma o resultado desse jogo. Agregado de 4-0, o Liverpool não conseguiu fazer um gol sequer contra o PSG. Mas o PSG é o primeiro classificado e espera o vencedor de Real Madrid e Bayern de Munique. Amanhã, essa semifinal aí vai ser jogão, esse confronto que o PSG está esperando aí. Vai ser mais um jogão daqueles. O outro jogo, tivemos Atlético de Madrid e Barcelona no Metropolitano. O Atlético havia vencido a ida por 2-0 no Camp Nou. Então o jogo de agora era esperado que o Barça começasse para cima do Atlético, né? O Atlético é um time que a turma brinca bastante que o Atlético só joga quando precisa e que o Atlético não sabe jogar com uma vantagem. Inclusive foi quando saiu um gol do Atlético, quando o André Henning, eu acho que estava falando lá no meio da narração do jogo lá. O Barça começou forte, começou para cima logo antes de 1 minuto de jogo ali. O Yamal teve uma bela de uma oportunidade ali. O Musso fez uma defesaça, o goleiro do Atlético de Madrid, o reserva do Oblak, fez uma defesaça e ele foi muito importante no jogo, porque o Barça fez 1-0, depois aos 4 minutos com o gol do Yamal, e o Musso teve outras defesas do Musso nesse meio tempo, até os 24 minutos, quando saiu o gol do quem fez o segundo do Barça? Ferran Torres fez o segundo gol ali num cruzamento, e ele fez o segundo gol aos 24 minutos. Eu lembro que eu estava conversando com meu amigo, eu falei assim, com meu primo, eu falei assim: o Atlético de Madrid vai pipocar de novo, porque não tem cabimento, cara. Eu falei, não vai passar, vai dar Barça agora. Se o Atlético não entrar no jogo, vai ser um atropelo. E aos 31, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que foi aos 31 minutos de jogo, o time do Atlético diminuiu o placar com o Lookman, um cruzamento do Llorente ali, uma bola rasteira, e o Lookman, aos 31 minutos, o Lookman diminuindo para o Atlético de Madrid. Foi bem nessa hora que o André Henning estava comentando lá que o Atlético não sabia jogar com vantagem. Apesar de ter saído o gol, o time do Barça administrou melhor, continuou melhor no jogo, dominou a posse de bola, e o Atlético sendo perigoso nos contra-ataques, né? Porque o time do Atlético é um time que
não é mais aquele time forte defensivamente como era antes. Eu até falei pro meu primo, falei para ele, o time do Atlético de Madrid é a mesma coisa do Barça. Claro que salva as comparações de qualidade de jogadores, mas o time do Atlético de Madrid, os melhores jogadores estão no setor ofensivo. O setor defensivo do Atlético de Madrid não tem aquela qualidade que tinha antigamente. Se você for olhar a defesa do Atlético de Madrid, jogador de alto nível ali, que eu considero, seria mais o Llorente. Você vê o Lenglet, eu não gosto do Lenglet, para ser honesto. O Lenormand eu acho um bom jogador, mas não é elite para a posição. E o Rudiger na lateral esquerda. Então o time do Atlético de Madrid, a defesa do Atlético não é mais aquela defesa. O Llorente é lateral direito, mas ele é meia, né? Ele às vezes joga na lateral direita, mas começou o Molina, que também não é nada, né? Nada daquilo. E o Atlético tem uma situação melhor nos jogadores de ataque. Então você vê o time do Atlético se tornou, nos últimos tempos, agora tem se tornado um time mais de contra-ataque, que tem um contra-ataque muito rápido, que inclusive foi assim que saiu o gol do Lookman, né? Num contra-ataque. O Barça teve um terceiro gol ainda, que foi anulado, foi outro gol do Ferran Torres, que foi anulado por estar em impedimento. Ainda bem, senão eu tô olhando aqui, eram 57 minutos de jogo, então teria muito tempo. Se esse terceiro gol tivesse sido validado, já estaria o jogo em empate, né, no agregado. Então teria bastante tempo de jogo ainda para sofrer, ainda para o Atlético de Madrid sofrer. Mas acabou que o gol foi anulado. O Atlético de Madrid conseguiu segurar o Barça. Aos 79 minutos, o Eric Garcia foi expulso numa recuperada de bola do Atlético, que saiu muito bem da pressão ali. E teve uma enfiada ali pro Sorloth que tinha entrado já. Aí o Sorloth basicamente ia sair na cara do gol ali. Tinha o Koundé vindo de cima, mas eu não acredito que o Koundé ia alcançar, ia conseguir ao menos evitar o chute do Sorloth, que eu acho que o Sorloth ainda ia conseguir bater pro gol. Se seria gol ou não, não sabemos, mas o Eric Garcia preferiu não pagar para ver. Então ele acabou cometendo a falta ali e foi expulso, o Eric Garcia. Depois disso, o Barça ainda criou algumas oportunidades, mas o jogo finalzinho do jogo, meteu uma pressãozinha ali no Atlético, mas o jogo acabou terminando em 2-1. E agora o Atlético de Madrid está nas semifinais e espera o confronto de Arsenal e Sporting. O Arsenal tinha vencido o último jogo por 1-0 com gol do Kai Havertz no finalzinho do jogo. Mas eu acho que esse jogo ainda está em aberto, para ser bem sincero. E o PSG aguarda o vencedor de Bayern e Real Madrid. O jogo da ida foi 2-1 para o Bayern, lá em Madrid, né, no Bernabéu. E agora a volta será na Alemanha, né? Vamos ver como que vai se desenrolar esse jogo aí. Eu, particularmente, acredito que teremos um Bayern e PSG na semis aí. E eu acredito que passa o Arsenal, mas no sufoco ali. Amanhã eu gravo um vídeo falando um pouco mais sobre esses dois jogos. Aí poderíamos ter um Atlético de Madrid e Arsenal. Pelo que eu vi, o Atlético de Madrid já tinha feito uma operação para poupar. Se o Atlético passasse contra o Barcelona, o Atlético ia abrir mão do espanhol, de abrir mão do espanhol, não do título, tá? Porque o Atlético não está competindo pelo título espanhol, mas de colocar os titulares nos jogos do espanhol, já que o Atlético de Madrid já está muito próximo de garantir a vaga na Champions da próxima temporada, então não tem muito preocupação com isso. Quer ver? O Atlético está em
terceiro lugar na La Liga. Só um minuto. Quarto lugar. Terceiro é o Villarreal. Ô, tristeza. Tristeza. Faltando 7 rodadas para o fim, o Atlético está em quarto lugar com 57. 11 pontos na frente do Betis, que é o quinto. Só que pode abrir uma vaga ainda no coeficiente lá da UEFA. E o quinto lugar ainda pode acabar indo para a Champions, o que jogaria o Atlético 11, 12, 13 pontos à frente do sexto colocado, que é o Celta de Vigo. Então o Atlético de Madrid está em umas condições muito confortável para ir para a próxima Champions. E pelo que eu vi, o Atlético ia fazer uma operação de focar na Champions agora e deixar a La Liga de lado. Vamos ver, tomara que dê certo, né? Bom, esse é o vídeo de hoje. Não se esquece de curtir, se inscrever e deixar o seu comentário aí, sua opinião, o que você acha que você achou dos jogos de hoje, o que você espera dos jogos de amanhã. Vamos ver como que vai se desenrolar aí, fechou? Esse é o vídeo de hoje, tamo junto, é nóis!